E agora, para poder conversar sobre as eleições em Juiz de Fora, nós recebemos aqui no estúdio o cientista político e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Fernando Perlato. Bom dia, Fernando. Muito obrigado aqui pela sua participação. Bom, o Fernando vai conversar com a gente sobre, aí os resultados das eleições. A gente vai começar analisando o resultado em Juiz de Fora. Mas a gente vai acompanhar aqui as informações sobre o percentual dos votos dos 4 primeiros candidatos. Como nós já vimos na reportagem, a Margarida Salomão do PT, como já era esperada para o segundo turno, e de acordo aí com as últimas pesquisas divulgadas. A disputa mais acirrada, do resultado em Juiz de Fora ficou entre o Wilson Rezato, do PSB, e Ione, do Republicanos. Sheila Oliveira, do PSL, ela ficou mais distante nessa apuração. Bom dia, Fernando. Vamos começar a analisar essas informações, começando pelo resultado da Margarida Salomão, que assumiu a primeira colocação nas pesquisas, que foi confirmado nessa votação do primeiro turno. Como que você avalia isso? Bom dia, Queria agradecer pelo convite para estar aqui hoje. Essas eleições, elas tiveram algumas particularidades, E nesse sentido a gente pode destacar que pela primeira vez nós vamos ter a possibilidade em Juiz de Fora, de eleger partidos diferentes daqueles que foram eleitos ao longo das últimas 3 décadas. E nesse caso, nós temos um segundo turno com uma candidata do Partido dos Trabalhadores e um candidato do PSB. Isso se diferencia das eleições passadas, quando nós tínhamos uma outra configuração partidária. Partidos tradicionais em Juiz de Fora, como PMDB, agora MDB, e PSDB, que eram partidos que em grande medida controlaram a política da cidade ao longo dos últimos anos, eles não estão no segundo turno e sequer obtiveram representação para a Câmara dos Vereadores. Então acho que esse é um cenário novo que se inaugura nessa eleição e, de fato, a candidata Margarida, a gente pode perceber pelas pesquisas um crescimento significativo dela, decorrente ao longo das últimas semanas. Então ela chega, comparado com as últimas eleições, numa condição mais sólida do que nas 3 eleições anteriores que ela disputou. Ok. Vamos conversar agora sobre o grande embate dessas eleições do primeiro turno em Juiz de Fora e a disputa do segundo lugar, que ficou muito equilibrado entre o Wilson Rezato e Ione, do Republicanos. O Wilson Rezato, que nas pesquisas ele aparecia nas primeiras colocações, caiu para segundo, e a Ione, que estava no pelotão de baixo, entre aqueles com menos intenções de voto, surpreende nessa reta final de campanha, quase ali chegando no segundo turno. Você pode avaliar um pouco isso? Sim, essa eleição também ela tem essa particularidade. Se nós compararmos com a eleição passada, na eleição passada, dos 4 candidatos, o Bruno Siqueira e a Margarida, eles chegaram mais na frente. Ao passo que os terceiros e quartos, na época, o Noraldino e o próprio Wilson Rezato, chegaram em terceiro e quarto lugar. Essa eleição nós tivemos essa particularidade, ou seja, uma candidata em primeiro lugar mais distanciada e os segundo e terceiro colocados muito próximos, Nós podemos, eu acho que essa foi talvez uma das grandes novidades dessa eleição, esse crescimento muito significativo da candidata Ione ao longo das últimas semanas, talvez na última semana, mais particularmente, se nós tomarmos como base as últimas pesquisas eleitorais, e essa queda significativa do candidato Wilson Rezato, a ponto de podermos até conjecturar, se a eleição tivesse um tempo maior, se a candidata Ione poderia chegar. Mas isso são conjecturas. A questão a ser destacada é justamente esse crescimento significativo dela, sobretudo ao longo da última semana. Certo. Nós tivemos um problema, gente, com a nossa tela que tem os resultados, mas eu vou repetir aqui os percentuais dos candidatos. A Margarida Salomão do PT terminou na primeira colocação com 39,46% dos votos, o Wilson Rezato na segunda posição com 22,96%, Ione do Partido Republicano teve 21,83% e a delegada Sheila terminou a votação com 10,04%. Fernando, a candidatura da delegada Sheila, que surgiu como um nome forte, depois nas pesquisas isso não se confirmou e ela acabou ficando ali no mesmo percentual durante todas as avaliações que foram feitas. Exatamente. Essa candidatura da delegada Sheila é uma candidatura que nós ainda precisamos compreender, Porque todas essas análises que nós estamos fazendo ainda é no calor do momento. Ainda são necessárias pesquisas, de fato, para nós termos uma compreensão mais ampla, mais sistemática do que ocorreu nessas eleições. De todo modo, em relação à candidatura da Sheila, nós tínhamos, de modo geral, uma expectativa de que ela teria um crescimento mais significativo antes do processo eleitoral, sobretudo pelo investimento, foi uma das candidatas que mais recebeu recursos, um tempo de televisão muito significativo, mas na primeira pesquisa ela já aparece numa posição abaixo daquela que era esperada e nas pesquisas seguintes isso se repete.
Em grande medida, um dos fatores a ser explicado é o fato de que nós tínhamos também nessa eleição uma outra delegada, né, que era justamente a delegada Ione, e nessa disputa por um determinado tipo de eleitor, a hipótese que nós temos é que esse eleitor, em grande medida, tenha se deslocado, né, para a candidatura da Ione. E nós percebemos, no caso particularmente da delegada Sheila, uma rejeição muito significativa, né? Os índices de rejeição dela desde o início não caíram. Então é importante a gente ter esse quadro para compreendermos o lugar dela nessas eleições. Correto. Agora nós temos aí à frente o segundo turno e o que a gente pode esperar? Então, esse segundo turno ele é interessante porque se nós formos comparar essa eleição com a eleição passada, né, em 2016, a Margarida ela chega no segundo turno em patamares muito semelhantes ao que o Bruno Siqueira estava nas eleições de 2016, ao passo que o Wilson chega a patamar semelhante que a Margarida estava nas eleições de 2016. Né? Nós ainda estamos no dia seguinte em relação à eleição, então nós não temos ainda clareza de como vão se desenrolar as construções das alianças para esse segundo turno. Né? Algumas alianças são mais óbvias, mais evidentes, como candidaturas à esquerda, à centro-esquerda, né, da própria Lorena Figueiredo, tendem a ir para a Margarida. Mas nós precisamos ainda esperar toda essa configuração. De todo modo, né, a eleição de segundo turno, é importante isso ser destacado, que é uma eleição curta, são 2 semanas. Né? Então, essa disputa que vai ser desenhada, né, a margem que a Margarida parte para o segundo turno é significativa. Então, a gente vai ter que ver se ela consegue manter nas próximas pesquisas e a confirmar o resultado eleitoral a manutenção dessa vantagem. Correto. Fernando, você continua aqui comigo, que agora, gente, nós vamos continuar a nossa análise daqui a pouquinho com o Fernando. Nós vamos mostrar um balanço das eleições. Está comigo aqui mais uma vez, Fernando Perlato, cientista político e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos continuar falando sobre as eleições municipais 2020. Fernando, vamos falar agora sobre as abstenções. Mais de 113 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas no domingo, o que representa aí 28%, quase 28% do eleitorado de Juiz de Fora. A que você atribui isso? Então, nós já temos mais ou menos uma média aproximada de uma abstenção na faixa de 20%. Né? Então, a gente já tinha a expectativa de que essa eleição, sobretudo em decorrência da pandemia que nós estamos atravessando, ela aumentaria o número de abstenções. Não apenas das pessoas que vivem em Juiz de Fora, mas também, eventualmente, de pessoas que moram em outras cidades e deixaram de vir a Juiz de Fora para votar. Fora o fato de que nós tivemos também nesse ano o aplicativo que facilitava também a própria justificativa da não participação. E por fim, né, além do fator da pandemia, que eu acho que é o fator mais, a variável mais central para explicar isso, nós tivemos uma eleição muito curta, né, uma eleição curta em meio a um contexto de pandemia. Muitas vezes, muitos eleitores não se engajaram, não participaram efetivamente do processo, isso impacta diretamente na participação do eleitor. Perfeito. Vamos avaliar agora a composição da Câmara Municipal de Juiz de Fora, porque 19 vereadores foram eleitos aqui na cidade. Você vai acompanhar a tela aqui com os vereadores que foram escolhidos pela população. Você está vendo aí, começando com a candidata do PT, Cida, ela teve mais votos. Você está vendo aí a sequência, né, os outros candidatos, os 19 candidatos que foram eleitos, a atual composição da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz de Fora, que vai assumir agora a partir do ano de 2021. Como que você vê essa nova formação, Fernando? Então, acho que tem alguns fatores interessantes de nós observarmos na composição dessa Câmara, né? Em primeiro lugar, é um aumento da fragmentação partidária. Né? Se nós compararmos com a Câmara Municipal que foi eleita em 2016, nós temos mais partidos que estão na Câmara dos Vereadores. Isso aumenta a dificuldade da prefeita ou do prefeito que eventualmente vier ser eleito no segundo turno, né, para negociar com os partidos que lá estão, uma vez que nós temos mais partidos. Outro fator que eu acho que é interessante destacar dessa composição dessa Câmara diz respeito ao fato de que os partidos mais tradicionais, como eu havia dito na cidade, né, como MDB e PSDB, não elegeram vereadores, ao contrário da legislatura de 2016, né, quando então o PMDB elegeu 4 vereadores e o PSDB 2 vereadores. E, por fim, um último fator que eu acho que é muito interessante nós observarmos dessa Câmara dos Vereadores eleita diz respeito à presença de 4 mulheres. Né? Quando nós comparamos em relação à eleição de 2016, nós tínhamos 2 mulheres. Né? E mudou não apenas uma ampliação, é importante destacar nesse sentido que ainda é um número reduzido, né? Nós temos 19 cadeiras e apenas 4 mulheres, mas mudou não apenas o número, a composição, mas mudou também o perfil ideológico. Se na eleição de 2016 nós tivemos 2
eleitas com perfil mais conservador. Nessa legislatura, nós tivemos das quatro candidatas eleitas, 3 com perfil mais progressista. Então, acho que isso é interessante dessa composição da Câmara. É uma atual Câmara mais representativa dentro da sua avaliação. E apesar de alguns candidatos eles terem recebido mais votos, eles não foram eleitos por conta das regras do processo eleitoral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa questão da composição dos votos, que não é só a quantidade que interfere na eleição de um vereador. Isso é interessante porque o nosso sistema proporcional, ou seja, as nossas câmaras de vereadores, por exemplo, elas buscam representar a sociedade e a heterogeneidade, as diferenças da sociedade. Então, o sistema proporcional ele não quer buscar representar apenas as maiorias da sociedade, mas também as minorias. Então, nesse sentido, quanto mais heterogênea e plural for uma Câmara dos Vereadores, é melhor para o sistema. Então, nesse sentido, por isso que o nosso sistema proporcional ele combina essas duas dimensões. Você vota no candidato, mas o voto que sai do partido também é importante para a composição do número de votos que aquele partido terá na Câmara, do número de lugares que aquele partido terá na Câmara. Por isso que nós vivemos muitas vezes essa situação de candidatos que têm uma votação muito expressiva, mas eles não conseguem a vaga na Câmara. Por quê? Porque o seu partido não foi bem votado. Então a ideia do sistema proporcional é justamente você conjugar o voto no partido, mas também o voto no candidato para assegurar uma maior representatividade e uma maior heterogeneidade na Câmara Municipal. Correto. Vamos falar um pouquinho agora, Fernando, sobre as eleições dos outros municípios, que nós vamos ver como é que ficou o resultado das eleições municipais, nas outras cidades na região da Zona da Mata e Câmara das Vertentes. Por exemplo, Muriaé elegeu o candidato mais velho na disputa para o cargo de prefeito no Brasil nesse ano. É o José Braz, do PP. Ele tem 95 anos de idade, alcançou aí 42,80% dos votos, numa disputa aí acirrada com o candidato à reeleição, o Grego, do PSD, que teve 41,14% dos votos. Em Ubá, o prefeito Dr. Edson, ele que é do DEM, ele conseguiu a reeleição com 49,07% dos votos. A vitória foi tranquila. O segundo colocado, o candidato Vadinho, do Avante, ele obteve 15,95% dos votos. Você a gente está vendo os resultados agora de Ubá. Em Barbacena, no Campo das Vertentes, teve uma disputa bem acirrada. O candidato Carlos Du, do MDB, ele foi eleito prefeito com 19,98% dos votos. O concorrente, que é o Carlos Roberto Quiquito, do PV, ele obteve 17,87%. Bonifácio Andrada Neto, do DEM, alcançou 16,55%, números de Barbacena. Vamos agora com as informações de Viçosa. O candidato Raimundo Violeira, do PSD, ele foi eleito prefeito. Ele teve 34,26% dos votos. E em segundo lugar, ficou o candidato Dr. Glauco, ele que é do Podemos, com 17,13% dos votos. Agora, em São João del Rei, voltando para o Campo das Vertentes, Nivaldo Andrade, do PSL, ele foi reeleito com 36,41% dos votos contra 23,37% da candidata Jânia Costa, do PTB. Já em Ponte Nova, o prefeito Wagner Moll, ele é do PSB, ele também foi reeleito com uma grande vantagem, ele alcançou aí 81,47% dos votos. O candidato que ficou em segundo lugar, que é o Léo Moreira, do Republicanos, ele teve 11,80% dos votos. O candidato Silas Vieira, do Republicanos, foi eleito prefeito em Carangola. Ele alcançou 31,16% dos votos e ele derrotou o candidato à reeleição, Paulo Petersen, que é do MDB, ele alcançou 24,56%. Já em Cataguases, José Henriques, do MDB, foi eleito com 37,22% dos votos e o Ercil Neto, que é do PROS, ficou em segundo lugar com 33,38%. Na cidade vizinha, Leopoldina, o prefeito eleito foi Pedro Augusto, do PL, com 31,30% dos votos. E na segunda colocação veio o Breno Colli, do PSD. Ele obteve 23,74%. Como que você vê algumas eleições, outras não, mas as eleições nas principais cidades aqui da nossa região? Eu acho interessante quando nós observamos esses resultados, como que é uma diferença, com exceção de Ponte Nova, por exemplo, onde você tem uma diferença, uma discrepância muito grande entre esses candidatos, De modo geral, o que a gente observa nesses municípios menores é uma competição mais acirrada entre os candidatos. E uma questão que eu acho que é importante da gente observar, para fazer uma reflexão mais geral, é a pluralidade de partidos dos prefeitos eleitos. Ou seja, nós não tivemos partidos que se destacaram de maneira tão significativa na nossa região. Isso evidencia, de um lado, uma maior heterogeneidade das forças políticas na região
E por outro lado, uma questão importante que nós temos em vista é que com a mudança que ocorreu nesse ano, o fim das coligações proporcionais para as eleições de vereador, ou seja, os partidos eles tinham que lançar suas candidaturas isoladamente, eles não podiam se coligar, se articular com outros candidatos. A tendência é que no médio e longo prazo, nos próximos anos, nós tenhamos uma redução do número de partidos. Então, ainda que essa heterogeneidade que nós observamos nos municípios, ela possa continuar a ocorrer, né, de uma maneira mais ampla, ela tende a se reduzir porque o número de partidos, a perspectiva, não apenas pela questão das coligações proporcionais, mas por outras mudanças que ocorreram recentemente, como, por exemplo, a questão do teto que determinados candidatos precisam atingir para obter a sua votação, todas essas mudanças, elas objetivam justamente no médio e longo prazo reduzir o número de partidos, né, que de maneira geral, como a gente percebe, é um número ainda muito expressivo. Tá certo. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação. Trouxe uma visão muito clara, né, dos resultados das eleições e até mesmo um reflexo da nossa sociedade nisso.